Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Abrolhos Acontece, o seu informativo digital diário da TV Abrolhos. Participe do nosso programa compartilhando esse link, dando seu like para que mais pessoas possam acompanhar tudo o que acontece aqui no extremo sul da Bahia. Mas lembre de ativar o sininho para você saber sempre que a TV Abrolhos publicar novos conteúdos. Você também pode interagir com a gente através do WhatsApp, o que aparece aí na sua tela, 73999634342. Afinal, esse jornal é feito por você e para você. E vamos ver o que foi destaque nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro. Trânsito de Teixeira de Freitas ganha radares de velocidade. Novas regras do Pix já estão valendo e nós vamos te mostrar o que mudou. Ataques de bolsonaristas nos prédios dos três poderes em Brasília neste domingo fazem governador da Bahia reforçar segurança em prédios públicos no estado. No quadro Conexão dos Mundos de hoje você vai entender o que é ser voluntário no Centro de Ecoterapia. Fique com a gente, que o Abrolhos Acontece está só começando. Buscando melhorar o trânsito em nossa cidade e diminuir os acidentes, o Departamento Municipal de Trânsito de Teixeira de Freitas vem procedendo com a instalação de radares de velocidade. A princípio, os instrumentos serão instalados em 8 pontos da cidade. Nossa equipe foi conversar com o novo diretor do Departamento de Trânsito, Vinícius Ribeiro, sobre essa novidade para os teixeirenses. Acompanhe. O trânsito de Teixeira de Freitas está passando por uma reformulação. Se vocês passaram aí pelas avenidas da cidade, já perceberam que tem uns brinquedinhos novos que são os radares. Instrumentos muito importantes para a segurança de motoristas e também de pedestres no quesito tráfego. Para falar um pouquinho mais sobre isso, nós estamos aqui no Departamento Municipal de Trânsito e vamos conversar com o diretor Vinícius Ribeiro. Então, Vinícius, o que motivou, a trazer esses radares para as avenidas de Teixeira de Freitas? Bom dia. No último ano, nós tivemos aproximadamente 1.200 acidentes, Teixeira, infelizmente, ela tem um tráfego meio conturbado e a gente tem procurado no Departamento de Trânsito, nesses 2 meses que nós estamos na pasta, tentar facilitar para que o pedestre ele tenha ali segurança de transitar e também os motoristas possam, de fato, ter segurança quando trafegarem pelas vias. Um dos fatores que a gente encontrou para que possamos dar essa segurança são os radares. E os radares de velocidade, ele visa exclusivamente dar segurança aos motoristas e aos pedestres enquanto ao quesito de velocidade, Nós temos aí 8 radares sendo instalados na cidade e com essa finalidade, de buscar trazer segurança. Então você está focando muito na questão da redução da velocidade como um parâmetro de segurança. Isso. Trazer segurança para o munícipe é a prioridade do Departamento de Trânsito. Quando a gente fala de radar, sempre vem, é claro, uma rejeição enquanto a isso, mas a gente pede que os teixeirenses em si, eles compreendam que a finalidade do Departamento de Trânsito é trazer segurança para as vias de Teixeira de Freitas. A partir do momento que a gente instala os radares ali próximo à UPA, a gente ali próximo ao bar do sinal, a gente está trazendo ali uma segurança para aquelas localidades onde tem predominância de acidentes aqui em Teixeira. Esses 8 pontos onde estão instalados os radares, eles são pontos críticos, Vocês chegaram a essa conclusão a partir de algum estudo? Fizemos um estudo prévio e com base nesse estudo, que verificamos onde na cidade tinha ali o maior índice de colisões, foi que nós percebemos que havia a necessidade de implantar os radares ali naqueles pontos específicos. Mas não está funcionando ainda. E qual vai ser a velocidade mínima,
na proximidade do radar? 40 km por hora. Nós instalamos, né, previamente os equipamentos, mas deve-se ter, né, toda uma orientação, a adaptação de todas as pessoas que transitam por ali, para que depois a gente possa estar cobrando, né? Então, se vocês perceberem aí na cidade, tem os radares instalados, mas a gente precisa dessa fase de adaptação para que vocês possam ter conhecimento de que lá está o radar e não ser surpreendido. Tem também as placas de sinalização avisando que ali tem o radar. A partir do momento que a população se adequa a esse novo equipamento utilizado pelo trânsito, aí que a gente pode cobrar, pode, de fato, exigir que os motoristas trafeguem ali naquela via pela quilometragem exigida. E a partir de quando, né? Quando é que os radares vão começar, de fato, a funcionar, a gerar as multas? E como é que vai se dar esse processo? Acredito que nos próximos 30 dias a gente já vai estar com ele funcionando de forma exata e para que possa estar exigindo dos motoristas essa redução de velocidade quando trafegarem pela via. Então, o teixeirense e os turistas também que passarem por aqui no período de carnaval devem ficar mais atentos. Devem ficar mais atentos porque aí já vai estar funcionando. Ok, Vinícius, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tá? O Abrolhos Acontece está aí de portas abertas para vocês do Departamento de Trânsito, para trazerem todas as novidades referentes à sinalização vertical, horizontal, e nós vamos acompanhar, né, diariamente como é que está sendo esse processo, como é que está sendo a aceitação do teixeirense, a reeducação para o trânsito daqui para frente. Os pontos onde os radares já estão sendo instalados são próximo à unidade de pronto atendimento no bairro Nova Teixeira, no cruzamento da padaria Pão Gostoso no centro, no semáforo próximo ao antigo bar do Sinal, no bairro Bela Vista. Para os motoristas e pedestres, essa novidade chega em boa hora. Instalação dos radares aqui em Teixeira, o que você está achando? É bom, né? E o pessoal respeita mais, né, a sinalização, né? É ótimo. Eles pegaram de surpresa, né, o pessoal? Eu tô achando que vai dar umas multinhas aí, né? Devia pelo menos botar mais sinalização, né? Tá muito sem sinalização. Eu tô achando isso, eles botar mais sinalização que tá pegando todo mundo de surpresa. Eu sou de São Paulo, eu não posso falar nada, mas eu achei que é legal, eu acho que tá bom. Tem que o pessoal baixar um pouco o fluxo mesmo da correria. Não pode. São Paulo é assim, aqui também tem que ter esse nível de pessoa andando, embutir na cabeça das pessoas isso. É importante o radar. E você, motorista, o que tá achando? Eu acho necessário, né, assim, a questão do radar aqui em Teixeira de Freitas, até porque tem algumas pessoas que, assim, são um pouco imprudentes na questão da velocidade, não respeita muito, e tem muitos ciclistas, motociclistas também, que acaba interferindo, então é bom ter um pouquinho de cautela, né? Freia também a mentalidade do povo, né? Freia um pouco essa coisa de estar aqui assim, falar, vamos pisar, vamos... Não é assim. Começar o pessoal a entender que não pode. Tem que respeitar mesmo as leis de trânsito. Isso é importante. Os radares aqui no trânsito de Teixeira de Freitas são muito interessantes, né? É uma coisa que facilita e melhora tanto para o pedestre quanto para o motociclista. Eu sou pedestre e motociclista, então eu sei bem como é que é essa situação. Isso é uma coisa que fica bom também para a população, né? Agora sim, tem os seus pós e contras, porque tem pessoas que trabalham, por exemplo, com entrega, né? Então, a partir de certo horário, corre-se o risco de ser assaltado, tem que ter uma fiscalização um pouco maior e também com relação à instalação das placas para poder indicar, porque, por exemplo, algumas pessoas ainda não sabem que esses radares já estão instalados na cidade, né? Então, tem que ter essa fiscalização também, tem seus pós e contras. É bom para o motociclista, é bom para quem está dirigindo, é bom para o pedestre, principalmente na parte de sinalização, né, que o pedestre vai aprender a respeitar a faixa, o motociclista não vai fazer isso, certo? Mas também tem que ter essa fiscalização para poder não dificultar para a população.
Brasília viveu mais um dia de forte violência neste domingo. Um grupo de manifestantes bolsonaristas invadiu o Congresso Nacional em atos de completo vandalismo. Mobiliários de vários prédios componentes dos três poderes foram danificados, assim como diversas obras de arte de valor incomensurável. Essa manifestação fez com que o governador Jerônimo Rodrigues determinasse o reforço da segurança em todos os prédios públicos aqui na Bahia. Quem traz mais informações sobre isso é a nossa repórter Débora Valadares. Na tarde deste domingo, 8 de janeiro, milhares de manifestantes bolsonaristas invadiram os prédios do governo federal em Brasília. O Palácio do Planalto, a sede do Superior Tribunal Federal e o Congresso Nacional foram invadidos assim que a barreira levantada na esplanada pela Polícia Militar do Distrito Federal foi rompida. O primeiro prédio a ser vandalizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda inconformados com o resultado das eleições e já com o novo governo Lula em andamento, foi o do Congresso Nacional. Em seguida, eles seguiram para o Palácio do Planalto e, por último, o STF, onde destruíram a sala do ministro Alexandre de Moraes. Aí a sala do Xandão. Sala do Xandão. Que foi pro papau. Regaçou tudo, filho. Só com o pau. Tem que ter água. Aí. Olha a salinha deles, filho. Tem até cerveja e tudo aqui no freezer, ó. Ah lá, doce. Pega doce pra nós. Pega doce aí, meu amigo. Pega doce. Pega doce. Olha lá, ó. 2 doces aí, ó. Doce, pega lá mais dois lá, ó. Pega doce aí, ó. Até bolacha. Pega aí, pega aí, pega aí. Sabonete, quem que é? Até bolacha tem? Deixa eles. As imagens estão circulando na internet e devem ajudar a Polícia Federal na identificação dos vândalos, que promoveram em Brasília uma versão tupiniquim do que aconteceu no Capitólio americano em 6 de janeiro de 2021. Para quem não lembra deste fato, assim que encerrou o processo eleitoral nos Estados Unidos, dando a vitória ao atual presidente Joe Biden, apoiadores do perdedor Donald Trump invadiram o Capitólio e promoveram quebra-quebra e roubo de peças valiosas. Assim como nos Estados Unidos, os prédios que representam os 3 poderes nacionais brasileiros foram depredados, peças de arte de alto valor histórico e financeiro foram danificadas e alguns itens roubados. Via redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que, abre aspas, essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer, fecha aspas. Ele acrescentou ter ouvido do governo do Distrito Federal que o efetivo seria reforçado. Abre aspas, as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça, fecha aspas, escreveu o ministro. Essa ação teve como consequências a determinação do afastamento do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Também deve haver instauração de investigação e inquérito sobre a possível prevaricação das forças policiais e militares neste evento nefasto. Aqui na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues repudiou as ações em Brasília e determinou o reforço imediato da segurança nos prédios do governo. Além disso, Jerônimo enviou um efetivo de 70 policiais para auxiliar no reforço da segurança em Brasília. A equipe responsável pelo patrimônio do Estado ainda não se manifestou sobre o prazo para a entrega de relatório, com o total a ser gasto na reforma dos prédios, tanto na estrutura física como de mobiliário, além da compra de equipamentos e restauração de obras de arte.
Fazer manifestação sobre qualquer tema e a qualquer tempo é garantido pela legislação brasileira. Mas será que os bolsonaristas fizeram seu protesto como manda a lei? Nós fomos até as ruas de Teixeira de Freitas saber o que a população acha da atitude dos manifestantes em Brasília neste domingo. Roda o VT. O direito à manifestação popular está presente no artigo 5º da Constituição Federal. Em seu parágrafo 16, o artigo 5º diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. No entanto, o que se viu ontem na Praça dos Três Poderes não foi exatamente uma manifestação pacífica garantida pela Carta Magna. Mas o que você pensa sobre isso? Será que os bolsonaristas estão mesmo jogando dentro das 4 linhas da Constituição e fazendo suas manifestações de forma legítima? Nós fomos até as ruas da cidade para saber o que o teixeirense pensa sobre isso. Rapaz, isso aí pra mim é um vandalismo, isso aí. Isso aí pra mim não sei o que falar não, é um vandalismo mesmo. Porque, tipo assim, isso aí não sei por causa de quê, né? Aí, não sei porque o cara ganhou, não sei porque que eles não gostou, entendeu? Mas se o cara ganhou, tipo assim, eu no meu pensamento pensei, se o cara ganhou, deixa ele assumir, pronto, acabou, né não? A política, tipo assim, é 4 anos, depois de 4 anos, se não prestou, tira de novo, não. Se eu fazer bagunça, não sei por causa de quê, entendeu? Isso é vandalismo aí. Eu acho que não, né? Porque se o presidente ganhou, eu acho que ele tem o direito dele de assumir o cargo dele. Todos nós temos nossos direitos de defesa e nossos direitos de cidadão. Como ele foi um presidente, ele teve a etapa dele, eu creio que o Lula também tem que ter o seu próprio direito. Então, fica aqui essa meditação e que todos possam compreender que nós estamos aqui não para julgar ninguém, mas para saber os nossos direitos. Rapaz, eu acho o seguinte, que eles falam que é brasileiro, só que brasileiro não é isso. Porque como é que você é brasileiro, você vai quebrar o que é seu? Sendo que vai sair do seu próprio bolso. Você está fazendo coisa de besta. Então, ou seja, não é definir nem esquerda nem direita. A gente tem que procurar o nosso melhor. A senhora acha que se a gente pegar, vamos supor, bota a pessoa de direita lá dentro, de Brasília, essa pessoa vai trazer seu pão de cada dia? Não vai. Quem vai fazer o Brasil girar não é quem está em Brasília, é quem está no Brasil todo. Entendeu? É isso que eu acho. Só que aí muita gente quer intervenção militar, isso não vai acontecer. Não adianta. A manifestação, ela é super válida, mas aí tem os limites, né? Eles ultrapassaram os limites. Realmente, não concordo com a atitude deles. Manifestar é super... vale a pena. A gente tem que lutar pelo que a gente acredita, mas você tem que ter um limite, o respeito com o ambiente público, né? E eles fizeram, pelo que a minha irmã me contou, né? Eles fizeram muita coisa errada. Eu acho que não é válido nenhum tipo de invasão não autorizada, né? Eu vou citar como exemplo que a gente está vivendo aqui na nossa região, na região de Corumbau, que é uma região que a gente frequenta bastante, meu sogro é de lá, e a gente está tendo vizinhos produtores rurais, pessoas que empregam famílias, pessoas que estão há anos trabalhando ali e estão tendo suas propriedades invadidas com autorização, com aval do governo, né, sendo financiados por autoridades públicas, e disso ninguém fala. Aí chega ontem, acontece tudo isso péssimo, horrível, né? Claro, houve um excesso, mas a motivação é oculta, eles não expõem, né? As mídias não expõem. E esse outro lado de cá também fica esquecido. Então, assim, acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente agora vai para um rápido intervalo, mas não saia daí.
2023 começou trazendo alterações importantes no mundo financeiro. Desde o dia 2 de janeiro, a maior plataforma monetária do país, o Pix, passou a funcionar sob novas regras. Para esclarecer o que muda e como isso vai afetar a vida da população economicamente ativa e que utiliza o Pix como ferramenta para realizar seus negócios, nós fomos até uma agência bancária aqui em Teixeira de Freitas. Acompanhe agora o que muda de fato nas transações do Pix. Roda o VT. Hoje vamos falar sobre as mudanças no Pix. A partir do dia 1º de janeiro, aconteceram algumas mudanças. Estamos aqui no Banco do Brasil, agência Presidente Vargas, e estamos com o gerente dessa agência, o Cleston Santos, que vai trazer essas informações, como era e como ficou o Pix, as transações com o Pix. Tudo bem, Cleston? Bom, Márcio, a gente vai falar um pouquinho sobre o Pix, né? Já vem conversando sobre esse assunto algumas outras vezes, esclarecer para a população as mudanças, como é que estamos aí na caminhada com o Pix. São mudanças importantes, né? Algumas demandas dos próprios clientes. Agora, Cleston, vamos começar aqui falando sobre os limites das transações. Como é que ficaram a questão dos limites das transações? Como era e como ficou? Márcio, antes da gente falar um pouquinho sobre os limites das transações, eu gostaria de só ressaltar para todo mundo que em relação às tarifas do Pix, nada foi alterado, ok? Então, ainda continuamos com a gratuidade de Pix para pessoas físicas e MEIs, né, microempreendedores individuais. Então, a gente continua com a gratuidade, então não mudou absolutamente nada em relação às tarifas. Empresas de outras empresas, empresa limitada, ME, tá, ainda continuam tendo a tarifa, como já era antes, então não mudou nada em relação às tarifas. Tá, ok? Então o Pix é um sucesso, aí é a transação que mais cresce aí no mercado bancário pela sua disponibilidade, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia, e pela gratuidade nesses dois públicos que a gente já falou. Então, assim, o Pix é realmente uma transação que veio para ficar. E cada dia, né, como qualquer outra ferramenta, necessita de melhorias, e aí o Banco Central vai implementando essas melhorias ao longo do tempo. Aí, voltando ao assunto que você falou sobre o limite de transações, o que mudou agora em 2023, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, foi o limite individual por transações. Antes o Banco Central determinava que havia um limite por transação. Então, como era esse limite? Por exemplo, se o limite por transação fosse R$5.000 e você tivesse que mandar R$20.000 para alguém, você teria que fazer 4 transações de 5.000, né, para fazer o valor total. Agora acabou esse limite individual por transações. Agora só temos um limite global, que é definido pelas instituições financeiras, né? Então você tem um limite lá, se tiver um limite de 50 mil, se você quiser mandar 50 mil de uma vez só, você pode enviar, não há mais o limite individual por transações, ok? Isso facilita bastante, no caso, as transações e agiliza bastante. Sim, assim, justamente porque era uma demanda da população essa limitação. Muitos negócios sendo feitos, aí o cliente tinha que fazer várias transações e muitas vezes acontecia bloqueios, né, pelo banco, porque o banco imaginava que se tratava de fraude, porque imagina aí, se tiver um limite só de R$1.000, você precisava passar 10 mil para a pessoa fazer 10 transações de R$1.000. Então, assim, para facilitar isso, para evitar esse tipo de situação, o Banco Central resolveu extinguir esse limite por transação. Continua sendo necessário definir, tá? Necessário definir o limite global do cliente, né? Cada instituição tem seus parâmetros de segurança e aí define com cada cliente, em função da movimentação, em função da renda, define para aquele cliente o limite diário que ele pode fazer de Pix. Mas agora não existe mais o limite por transação. Ficou mais fácil, mais ágil a transação com o Pix. Cleston, tem também aquela questão das transações noturnas. Como é que ficou? Foi flexibilizado ou não? Sim, também é outra novidade agora para 2023. A possibilidade, tá? Não é uma determinação, mas a possibilidade de flexibilização dos limites de transação noturna. Como é que fica agora? Né? Antes já era obrigatório a partir das 20 horas até as 6 da manhã o chamado Pix noturno, onde todos os seus limites de transações eram rebaixados por questão de segurança, né? Sequestro relâmpago, outros tipos de transação, de situações de golpe, né? Então, assim, era obrigatório a partir das 20 horas, automaticamente seus limites diminuíam. Agora, existe uma janela um pouco maior. O cliente pode escolher, junto ao seu banco, ampliar esse limite para começar, em vez de começar às 20 horas, começar às 22 horas esse limite do Pix noturno. Então, quem definir, quem escolher essa opção,
vai a partir das 22 horas, que vai cair todos os seus limites para o limite que o Banco Central determina. Isso passa a responsabilidade para o próprio cliente. O cliente que vai ter a responsabilidade. O risco fica por conta dele, né? Sim, exatamente. Isso aí foi uma solicitação dos clientes, em virtude de alguns clientes que têm negócios, né? Que ficam até mais tarde fazendo negócio. Então, assim, às vezes 20 horas é um horário muito cedo para que ele reduzisse os seus limites. Então, assim, como a gente falou, assim, a gente sempre recomenda cautela, porque realmente são os horários onde existem mais transações golpistas, né, esse horário noturno, porque pega o cliente em situações de risco. Então, assim, a gente recomenda que o cliente faça isso com cautela, só realmente mude esse horário quem for realmente ter uma necessidade grande de fazer transações nesse horário. Agora, Cleston, a gente tem aquela modalidade, o Pix Troco, né? Pix Saque. Como é que ficou isso aí? Teve mudança? Sim, Márcio. Também outra mudança para 2023, a alteração nos limites de Pix Saque e Pix Troco. Vou explicar um pouquinho antes como é que funciona essa modalidade. Essa modalidade funciona o seguinte, digamos que você queira fazer um saque, né? Aí você vai pesquisar lá no site os estabelecimentos conveniados para fazer essa modalidade Pix Saque e Pix Troco. Você quer fazer um saque, está longe de um terminal de banco, está num local onde não tem terminais bancários para você sacar, você faz um Pix para aquele estabelecimento conveniado, por exemplo, de R$300, o estabelecimento vai lá te dar esse valor em dinheiro vivo, né? Também tem a opção do Pix Troco, você faz uma compra num estabelecimento também conveniado, por exemplo, de R$100, aí você faz um Pix de 200 e o estabelecimento te dá R$100 de troco no chamado Pix Troco. Isso facilita tanto para o cliente quanto para o estabelecimento. Para o cliente, porque ele às vezes tem a necessidade de dinheiro vivo ali no local onde não existe banco, e para o estabelecimento é uma forma dele fazer o chamado alívio, né, dos valores em dinheiro, diminuindo o risco de assalto, o risco de segurança dele naquele estabelecimento. Então, uma vez que ele, por exemplo, fora do horário bancário, não tem como levar aquele dinheiro ao banco, né, e fica aquele dinheiro lá, e são os horários onde tem maior incidência de assaltos, né, de roubos nesse estabelecimento. Então, assim, é uma forma dele também escoar esse valor, né, tirar esse valor do seu caixa e passar para os clientes que necessitam de saque. Então, assim, é uma alternativa interessante, tanto para o cliente quanto para o estabelecimento. E é fácil o estabelecimento cadastrar, tá? Qualquer estabelecimento comercial pode procurar o seu banco de relacionamento e solicitar o cadastramento dessa opção de Pix Saque ou Pix Troco. É uma excelente alternativa. O Banco do Brasil está preparado para todas essas modalidades, né? Sim, qualquer modalidade, qualquer cliente nosso, pessoa jurídica, pode nos procurar, que a gente cadastra imediatamente, o cadastro é instantâneo e você já pode, a partir daquele momento ali, já começar a oferecer essa modalidade para os seus clientes. É uma forma também de atrair clientes para o seu comércio, é uma forma de também expandir as opções que os clientes têm de fazer saque em dinheiro. Você falou Pix Saque, então. Pix Saque, Pix Troco já foi esclarecido aqui. Tem mais alguma informação importante, assim, que você gostaria de falar sobre a questão do Pix, essas mudanças do Pix? A única mudança além dessas aqui, mas é a questão que agora também o governo, né, o Tesouro Nacional, pode fazer pagamentos de salários e benefícios através do Pix. Então, antes era quem não tinha conta bancária, por exemplo, quem o recebia através de cartão, não tinha essa opção de receber os salários ou benefícios através do Pix. Agora, se você tiver uma conta salário vinculada ao Pix, você pode receber do governo, quem recebe do governo, né, através do Pix. Então, é uma facilidade também que vai facilitar também para as casas lotéricas também, que pode diminuir o fluxo de dinheiro também nas casas lotéricas, que elas podem fazer o pagamento dos clientes que forem receber seus proventos lá através do Pix. Então, é uma novidade aí também que visa também dar mais segurança a essa transação também, a transação bancária de dinheiro. E aí, esclarecido a questão, a nova lenda urbana de que o Pix seria taxado já, isso não quer dizer que não possa acontecer, mas até esse momento não existe nenhum tipo de taxação, fora a questão dos clientes jurídicos que não são MEIs nem em físico. Então é isso aí. Isso, assim, realmente é uma oportunidade para a gente esclarecer isso. A gente tem recebido muitas consultas de vários clientes em relação ao Pix. Tem clientes que, inclusive, deixaram de fazer transações via Pix por conta disso, mas a gente quer esclarecer que não houve absolutamente nenhuma mudança em relação à taxa do Pix. Nem foram incluídas, nem foram excluídas nenhum tipo de tarifa do Pix. Continua a mesma coisa. A única mudança foi em relação ao que a gente conversou sobre valores de transações e sobre horário de transações. Nada além disso. Então, os clientes podem ficar tranquilos que continua a gratuidade do Pix para pessoas físicas e MEIs, e as demais pessoas
tem a sua taxação como já era antes, como já acontecia antes. Então, assim, ainda continua a melhor transação para você fazer, rápida, segura, com disponibilidade, todos os dias, qualquer hora você pode fazer o Pix, respeitando, claro, os horários quando diminui o limite, mas fora isso, 24 horas aí do Pix está disponível, tá ok? Cleston, muito obrigado por nos dar essas informações, esses esclarecimentos, né? Mais uma vez trazendo esclarecimento aqui para a população e os clientes aqui. A gente que agradece, o Banco do Brasil que agradece, mas pela oportunidade, para sempre deixar nossos clientes informados, e a gente está à disposição para qualquer outro tipo de informação que a gente entenda que seja necessária a divulgação para os clientes, para esclarecer a população. E vamos para mais um intervalo e voltamos já. Hoje nós viemos trazer uma dica mais que especial para você, que é empreendedor, dono de um negócio, prestador de serviço. É isso mesmo, se você quer se destacar, você precisa vir para a Bis Promoções. Lá você pode divulgar os seus produtos, alcançar mais clientes e é uma plataforma completa para você, para os seus clientes e para os seus produtos. É só entrar em contato com a equipe comercial da Bis Promoções e vir fazer parte dessa história com a gente. É isso aí, vem para a Bis Promoções. Estamos de volta e agora vamos mergulhar mais um pouco no universo da ecoterapia e saber como é ser um voluntário na ecoterapia. Está na hora do Conexão dos Mundos. Sou Luciane Rosa Dutra, tenho uma formação em pedagogia, uma especialização em psicopedagogia e em psicologia. Também uma formação em psicologia. Aqui no Centro de Ecoterapia do 13º BEIC, atuo como voluntária, como psicopedagoga. Falando um pouquinho do trabalho do psicopedagogo na ecoterapia, é um trabalho bem interessante, porque culturalmente o pedagogo e o psicopedagogo estão nos espaços escolares ou em empresas, voltado para a educação e para dificuldades em aprendizagem. Na ecoterapia, não foge muito disso, jamais substituindo o trabalho da escola, claro, muito pelo contrário, é até uma das condições, que o praticante esteja numa escola regular, mas potencializando questões de atenção, concentração, as questões cognitivas e deficiências, dificuldades próprias das pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, que geralmente são os praticantes atendidos pela ecoterapia. No meu caso, trabalhei com a pessoa autista, buscando trazer essa oportunidade de aproveitar esse espaço maravilhoso, em especial o cavalo, que realmente é o grande ator desse momento da ecoterapia. Esse momento com o cavalo, essa interação, propicia muito a essa pessoa essa questão do desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. O próprio cavalo e o espaço, os estímulos que ele recebe aqui são uma abertura, uma visão do mundo como um todo para esse praticante. Que os profissionais da ecoterapia, que é uma equipe multidisciplinar, um dos grandes objetivos justamente é esse, observar e enxergar a pessoa como um todo. E como voluntária, eu gostaria de fazer um convite para a comunidade, para a sociedade texeirense. Você não precisa ter especialização numa área voltada para a educação ou a saúde. Você pode ser de qualquer área, você vai ser bem-vindo. O voluntariado é um trabalho de mão dupla. Você vem para se doar seu tempo, doar sua presença, que não há presente melhor que você pode dar para uma pessoa do que a sua presença, mas você recebe muito. Você recebe a oportunidade de conviver com outras pessoas, fazer novas amizades, desenvolver potencialidades que de repente no seu ambiente de trabalho formal você não conseguiria. E, em especial, ser um atuante de transformação social, que é muito importante. Então, venha fazer isso. Seja um atuante, porque você vai contribuir para a sua vida, para a comunidade como um todo. Muito obrigada. E agora vamos ver como fica o tempo para esta terça-feira com a nossa repórter Débora Valadares. Mas antes, saber como está a temperatura nesse momento aqui em Teixeira de Freitas. Michael?
Nesse momento em Teixeira de Freitas fazendo 27 graus e a temperatura variando entre 24 e 30 graus. Velocidade dos ventos em média 12 km por hora, a umidade relativa do ar variando entre 75% e 100%. E agora sim, vamos ver como fica a previsão do tempo para todo o nosso extremo sul com Débora Valadares. E vamos à previsão do tempo para esta terça-feira, 10 de janeiro. Na cidade do Prado, a terça-feira vai ser de sol com algumas nuvens pela manhã e chuva rápida a qualquer momento. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Mucuri, a terça-feira vai ser de sol com algumas nuvens e chuva rápida à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Teixeira de Freitas vai ter uma terça-feira de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. E chegou a hora dele. Se você não viu o que aconteceu no Brasil, e aconteceu muita coisa, e também as notícias que chamaram a atenção do mundo, é bom você ficar atento agora ao nosso giro de notícias. Mais de 1.200 pessoas foram presas por participar de atos antidemocráticos e ataques terroristas em Brasília no último domingo. Parte dos detidos estava em acampamentos bolsonaristas na manhã desta segunda-feira. Os espaços foram esvaziados por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em nota conjunta, os três poderes da República repudiaram os ataques terroristas, pediram paz e respeito à democracia. O texto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do STF, Rosa Weber, o presidente em exercício do Senado, Vital do Rego, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se encontraram nesta segunda. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento do governador do Distrito Federal por 90 dias. O magistrado entende que o Ibanez Rocha foi conivente com os atos golpistas que culminaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes. A vice Celina Leão assume o cargo neste período. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, negou ser conivente com os atos terroristas em Brasília ocorridos neste domingo. Em nota, ele tratou os ataques como barbáries e disse que a suposta participação dele é uma hipótese absurda. O ex-ministro, que era secretário de Ibanez Rocha também, foi exonerado assim que a situação se agravou. A Advocacia Geral da União já pediu sua prisão. Ele está nos Estados Unidos, local onde permanece o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sugeriu uma reunião emergencial da Organização dos Estados Americanos, a OEA, após os ataques terroristas na Praça dos Três Poderes em Brasília. Os presidentes da Argentina, Chile, Equador, México e Venezuela também prestaram solidariedade ao Brasil e apoio ao presidente Lula, assim como o presidente norte-americano Joe Biden, que classificou a situação como ultrajante. O corpo do ex-jogador Roberto Dinamite é velado nesta segunda-feira em São Januário, no Rio de Janeiro. O maior ídolo da história do Vasco da Gama morreu neste domingo aos 68 anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021 e teve uma piora no quadro. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Abrolhos Acontece e essas foram as principais informações, as principais notícias do dia, né? Obrigado por sua companhia nesta segunda-feira e contamos com a sua companhia amanhã, viu? A partir das 19h15, um pouco menos, um pouco mais, mas a sua presença é importante, a sua interação também através das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube, e também através do nosso WhatsApp. Afinal, você é o nosso repórter cidadão. E agora, se você perdeu alguma notícia, alguma informação, você tem a oportunidade de revê-las através do nosso portal tvabrolhos.com.br e lá você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e tchau, tchau.